Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Bom dia a todos os irmãos que estão pela live, participando da nossa escola bíblica dominical todas as manhãs. Deus abençoe a cada um dos irmãos, os que estão entrando agora, os que ainda vão entrar. Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã, aonde nós vamos aprender a palavra do Senhor nesta manhã e cremos que vai ser uma bênção. A nossa lição da escola bíblica dominical desta manhã vai ser a lição de número 6. O título é A Cura de um Leproso, tá? O texto áureo da nossa lição diz assim: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Marcos, capítulo 1, versículo 40. A verdade prática diz assim: os milagres de Jesus não provêm de nossos méritos, mas são resultados da sua graça e misericórdia. Amém? Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe com todos os irmãos aqui presentes, tá? E os irmãos aí que não têm revista, que nos acompanham pela live, tá? Os irmãos podem acompanhar esse estudo aqui, um pouquinho desta palavra, no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo de número 40 a 45, tá? Nos relata a história da cura do leproso. E então, como costume, eu vou iniciar a leitura do versículo 40 do capítulo 1 de Marcos, e os irmãos aqui presentes fazem a leitura do próximo versículo. Versículo 1 diz assim, versículo 40: e aproximando-se dele um leproso, rogou-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. 41 mesmo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vá, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 45, vou convidar todos os irmãos a lerem juntos comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Glórias a Deus. Maravilha, meus irmãos. É isso aí. É uma palavra muito abençoada da parte de Deus que nós vamos aprender nesta manhã, tá? Sobre a história desse homem, esse paralítico. Nós vamos aprender vários ensinamentos da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, meu irmão, você que está nos assistindo pela live, porque Jesus, durante o seu ministério, ele realizou muitos milagres, muitos prodígios. Jesus teve um ministério tão curto, mas realizou coisas extraordinárias da parte de Deus. Aleluia. A introdução diz assim: todos os sinóticos descrevem essa cura. Lucas, o médico, acrescenta que o doente estava cheio de lepra. As implicações em torno desse milagre são muitas. Olha que coisa interessante, né, meus irmãos?
Os estudiosos, os escritores, cada um tem uma colocação, né, diante desse milagre desse paralítico. Vamos para frente. Primeiro, aspectos da doença. Para avaliarmos a grandeza desse milagre, vejamos alguns aspectos da lepra, como doença, suas características, simbologia e como ela era vista na lei judaica. É bem interessante. Primeiro ponto, a doença. O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, isto nela se torna como praga de lepra. Será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. Levítico capítulo 13, versículo 1. Sendo uma doença milenar, a lepra era o grande temor do mundo antigo. Nenhuma doença provocava tanta miséria, desprezo, sofrimento, com conotações espirituais para aquelas sociedades como a lepra. Além do contágio que provocava uma exclusão social, havia a deformação física e o sentimento avassalador, alimentado cruelmente por muitos de que Deus estava punindo o enfermo. Não havia recursos médicos suficientes, nem conhecidos naquela época para o combate adequado dessa doença. Tudo isso junto fazia do leproso alguém necessitadíssimo ou um miserável. A lepra era uma doença comum no Oriente. No seu estágio final, ela causava desfiguração do corpo, causando ao enfermo uma aparência de desagradável. A lepra sempre foi uma doença muito estigmatizante, e tanto é verdade que no Brasil, através da lei número 9.010, de 29 de março de 1995, foi substituído o termo lepra por hanseníase, é isso, né? Hanseníase, para tentar diminuir a herança do estigma. Na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, as doenças eram abordadas de modo genérico. Apenas a lepra foi objeto de descrição pormenorizada de leis próprias, especialmente tratadas no livro de Levítico, que é considerado o primeiro livro de saúde pública que se tem conhecido. Amém, meus irmãos? Esta lição ela é muito interessante, irmãos. Nós, através desta lição aqui, um dos objetivos desta lição é mostrar, né? Os aspectos, né? Mostrar a maneira que Jesus ele realizou, né, aquele milagre, né, na vida daquele leproso, porque a doença, né, essa doença chamada lepra, ela era uma doença muito temida naquela época, né? Porque não tinha, ainda mais porque não tinha cura, né? Não é como os dias de hoje, né? Já pode ser tratada, né? Pode ser já agnosticada, e o enfermo, a pessoa já pode alcançar um milagre, né? Uma cura, se com o tempo procurar os médicos, né? A medicina. Mas, conforme o livro de Levíticos, essa doença, ela era uma doença temida muito pelos judeus. E segundo os anciãos, os sacerdotes daquela época, nos falam os estudos que uma pessoa leprosa era uma pessoa que era excluída da sociedade, era uma pessoa que era lançada para fora do arraial, da tenda, da congregação, porque a lepra era uma doença, né? Como se fosse uma maldição na vida daquela pessoa, né? Porque
uma pessoa que adquiria a lepra naquela época do Antigo Testamento, ela era uma pessoa amaldiçoada, era uma pessoa que era desprezada, tá? Ao ponto de ela ser excluída do meio da sociedade e era lançada ela para um lugar específico daquela época, né, para ser tratada, né? Se ela alcançasse a cura, que era muito difícil naquela época, ela voltava ao convívio da sociedade. Mas se aquela pessoa não alcançasse a cura, o milagre, ela não voltava para o meio da sociedade e ficava até a morte, né? E automaticamente essa doença aqui, ela era uma doença, né, que o livro de Levíticos, o escritor do livro de Levíticos fala que era uma doença muito terrível, muito temida pelos judeus daquela época, né? E sendo ela uma doença muito temida, era uma doença também que provocava na vida da pessoa que tinha miséria, desprezo, né? Provocava na vida daquela pessoa sofrimentos, né, terríveis, ao ponto de a pessoa ficar completamente isolada, né? Isolada completamente, porque era uma doença muito, posso assim dizer, complicada naquela época para ser tratada, né? Naqueles dias não tinha cura, naqueles dias lá da nação de Israel, do povo judeu, não tinha o que fazer, né? A medicina não tinha o antibiótico, a cura, né, para aquela doença. É diferente dos nossos dias de hoje, né? Que hoje avançou a medicina, avançou a tecnologia, avançou os medicamentos, os antídotos, e hoje a pessoa pode se tratar muito bem. Mas, tratando-se daquela época do povo judeu, aquela doença, ela era uma doença muito terrível, irmãos. Ela era uma doença muito perigosa e que a pessoa ficava completamente, tá, afastada e desprezada, tá, de toda a sociedade. E aqui nos diz algo bem interessante aqui, ó, na parte que eu li, que a lepra era uma doença comum no Oriente Médio. No entanto, no estágio final, ela causava desfiguração do corpo, causando ao enfermo uma aparência desagradável. Ou seja, ela era uma doença que existia naquela época, né? Muitas pessoas em várias partes do Oriente, né, das cidades ali, né, do Oriente Médio, existiam muitas pessoas leprosas. Porém, era uma doença temível, uma doença que apavorava as pessoas, ao ponto de essas pessoas serem excluídas, né, depois de confirmada, examinada pelos sacerdotes, e elas eram lançadas em um lugar, né, para ficar ali até a sua morte. Então pensa, irmãos, é uma situação bem complicada, né, com respeito a esta doença. Mas nós sabemos que Jesus, né, irmãos, Jesus, ele tem o poder de curar qualquer enfermidade. Glórias a Deus. Independente da enfermidade que seja, Jesus tem o poder de curar. Certo que isto depende de uma vontade de Deus, né? Da sua vontade soberana, para Deus realizar o milagre na vida de uma pessoa. E Jesus, durante o seu ministério, durante a sua trajetória que ele teve na terra, Jesus curou vários leprosos, né? A exemplo, aqueles 10 leprosos que Jesus curou, e um só voltou para agradecer a ele, né? Então, mesmo sendo uma doença temível, mesmo sendo uma doença que deixava a pessoa, né, fora da sociedade, do convívio social daquela época, né, Jesus mostrou que ele tinha o poder de curar, né, de restaurar a vida dessas pessoas, e que aquela doença, para o poder de Deus, não era nada. Glórias ao nome do Senhor. Mas mesmo assim muitas pessoas sofriam com aquela situação, né, irmãos? Então, a lepra, ela foi descrita, posso assim dizer, né, foi escrita por vários estudiosos daquela época, vários escritores, né? No livro de Lucas foi falado sobre a lepra, no livro de Mateus também é falado sobre a lepra,
no livro de Marcos também, e todos os sinóticos, ou seja, todos aqueles que falaram com respeito à lepra nas escrituras, alguns falaram de uma maneira e outros falaram de outra forma, mas eles todos, né, direcionando como uma doença muito temível daquela época. É como que se fosse, meus irmãos, a lepra é como que se fosse uma doença que hoje surge, aparece na sociedade, que não tem cura. Por exemplo, o coronavírus, né, quando ele apareceu, né, agora já estão começando a achar cura, né, medicamentos, tudo, mas quando ele apareceu, né, houve um temor muito grande da sociedade, né? Por quê? Porque não tinha cura, né? Não tinha medicamentos, né? Mas hoje já tem alguns países que já estão alcançando já medicamentos para a cura do coronavírus, né? E isso é uma bênção da parte de Deus. Então era uma doença que tinha alguns aspectos, né, terríveis, né, que a sociedade, né, ela ficava temendo, né, tudo o que acontecia ali. Segundo o estigma, tá? Em Levíticos capítulo 13, versículo 46, o escritor diz que será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e imundo habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Olha, aquilo que eu falei para os irmãos, a pessoa se tornava imundo, a pessoa se tornava uma pessoa, né, sem valor para a sociedade, a pessoa tinha que ficar afastada da sociedade, ao ponto, né, de ser tratada, agnosticada, até alcançar cura. Se não alcançasse, ficava até a morte, fora da sociedade. Os judeus tinham grande aversão a essa doença, o que eu falei para vocês, não só por causa da doença em si mesma, mas pelo que ela representava ao sofredor. Ser leproso era interpretado como ser amaldiçoado por Deus. Viu que eu falei para vocês no início? Então, uma pessoa leprosa, irmãos, era alguém que estava condenado naquela época para os judeus, né? Está com lepra, então está condenado, né? Está em pecado, fez alguma coisa, né? As pessoas já desprezavam completamente a vida daquela pessoa quando ela estava leprosa. Então era uma situação bem complicada, irmãos. Era uma situação bem complicada, porque a pessoa, ela ficava ali fora do convívio da sociedade, do convívio social, né? Ao ponto de que, se ela não fosse curada, ela ficava até a morte naquela situação, né? E eu, olhando para essa situação dessa revista aqui, eu me lembrava, irmãos, é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. É uma pessoa que pega, né, o coronavírus e ainda não tem cura para ele, ela fica longe do convívio social, longe da sociedade, até a morte, né? Se não alcançar a cura. É uma realidade, nós estamos vivendo, infelizmente, né? E diz assim, bem interessante, ó. A lepra hoje, eu poderia ir para frente, tá? No segundo ponto ali do estigma. A lepra hoje é conhecida por hanseníase, provocada pelo bacilo de Hansen, em homenagem ao médico norueguês Gerhard Hansen, que descobriu em 1873 o bacilo. Pode ser tratada através de medicamentos distribuídos nos postos de saúde de todo o Brasil, através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Porém, quanto ao pecado, não existe nenhum antídoto capaz de remover essa lepra do coração do homem, mas somente o toque curador de Jesus Cristo e o Filho de Deus, que remove milagrosamente nossos pecados, dando-nos uma vida abundante. Glórias a Deus. Era necessário, irmãos, a gente falar um pouquinho sobre a lepra, tá? Por isso que eu foquei aqui um pouquinho falando sobre a doença. Mas nós sabemos que hoje ela tem cura. Mas, na verdade, um dos principais objetivos desta lição, tá? Aqui, nessa lição 6,
é falar de uma lepra que hoje, até hoje, ela não tem cura a não ser pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E esta lepra chama-se pecado, tá? Esta é a principal lepra que tem atingido a humanidade, irmãos. E as pessoas às vezes não têm se dado conta de que o pecado é uma lepra que vai corroendo, destruindo, deteriorando o corpo humano, a vida da pessoa, e pode levar esta pessoa até a morte também. É uma realidade, né? Assim como aquela doença, a lepra, no passado, que hoje tem cura, como nós lemos aqui agora, ela ia destruindo o corpo da pessoa aos poucos. O pecado é a mesma forma, irmãos, tá? Porque a lepra é assim, né? Se ela aparecia na mão ou nas pernas, na cabeça, qualquer parte do corpo da pessoa, segundo o livro de Levíticos aqui, a pessoa ia sendo, aquela doença ia comendo a carne, destruindo, vou ser mais claro, né, a carne da pessoa. Vocês já viram até alguns filmes, né, que passam na TV, de algumas pessoas leprosas que mostram ali nas épocas de Jesus, né? Aí, quando começava nos pés, quando vê, as pessoas tinham que perder os pés, as pernas, e quando vê, tinha algumas pessoas que ficavam só a metade do corpo, e iam até a morte. Foi o que aconteceu com o Jó, né? É isso. Mas Jó não chegou a perder, né, os membros, né, do corpo, né? Mas existiam algumas pessoas na época de Jesus que chegaram a um estado tão grave da lepra que elas perderam vários membros do seu corpo, né? Como nos nossos dias de hoje também, né? Chegou até pessoas já amputarem um braço, uma perna. Mas o que nós queremos chegar com isso é o seguinte, irmãos, que o pecado é da mesma forma. Quando ele está na vida do ser humano, ele vai atingindo, né, todos os aspectos da vida do ser humano, a sua vida espiritual, sentimental, econômica, financeira, ou seja, ele vai destruindo tudo na vida do ser humano, tá? E também o seu corpo físico também é atingido, tá, por esta lepra chamada pecado, porque o pecado, tá, ele destrói também, tá, pelas suas consequências o nosso corpo físico. Isso é uma realidade, tá? Porque o pecado, ele vai agindo na vida do ser humano, ele vai trabalhando na vida do ser humano, ao ponto de o ser humano também, né, aos poucos, você vai entender aqui no decorrer da lição, aos poucos ele vai sendo amputado a sua vida física e a sua vida espiritual, e muitos chegam até a morrer, né? E quando morre, né, por esta lepra chamada pecado, eles perdem a principal coisa da sua vida, que é a vida eterna, irmãos. E isso é muito perigoso, tá? Consequências sociais. Se o Lucas puder trazer um copinho d'água para mim, eu te agradeço. Levíticos 13:45. É necessário nós falar essa primeira partezinha aqui, irmãos, depois eu vou mais rápido ali. As vestes do leproso, tá? As vestes do leproso. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Olha que ponto chegava o leproso. Era triste, né? Ou seja, tudo que pertencia ao leproso tinha que ser queimado, irmãos. Obrigado. Tudo que pertencia ao leproso tinha que ser queimado, irmãos. Tinha que ser jogado fora, excluído, destruído completamente. E as vestes do leproso, tá, a qual a pessoa que tinha a lepra seriam rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, ou seja, pó de cinza, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Ou seja, ele tinha que sair pelas ruas gritando: imundo, imundo. Você já parava para pensar que situação triste, irmãos? A pessoa sai no meio da rua: imundo, imundo. Automaticamente as pessoas da sociedade já olhavam e diziam: não, é um leproso. Aqui ele está gritando ali, né? E diz alguns historiadores que alguns também usavam sinos pendurados nas suas vestes,
que quando eles andavam, aquele sino ia né, fazendo aquele barulhozinho, né, já anunciando que era um leproso, né? Mas a maioria deles, tá, eles iam para um lugar de isolamento, tá? Isolamento para ficar longe da sociedade, tá? Ficavam em isolamento social. Era exigido dos leprosos que evitasse o contato com os demais, já falei para vocês, humanos, permanecendo fora das casas, gritando impuro, como avisa aos demais. Vejamos que ao pedir sua cura, o homem usa a expressão: se quiseres, pode purificar-me. Todos sabiam das consequências da doença. A lepra era representada como um perigo e, devido a isso, a lei deixava clara a necessidade da exclusão, ou seja, a doença deveria viver fora dos limites da comunidade. Ele devia rasgar suas vestes, andar sem cobertura na cabeça, para mostrar o seu rosto, cobrir o lábio superior e, como dito, clamar: imundo, imundo, sempre que alguém se avizinhasse. Este leproso deve ter sido uma imagem digna de pena. Há muito tempo, talvez por anos, as únicas pessoas que o tocavam eram outros leprosos. Possivelmente suas roupas estavam envelhecidas, pois a doença as inutilizava, não compensando usar outra. Mas é bom que se diga que a quarentena, apesar de cruel, era a única defesa que havia naquela época. Isso surtiu muito efeito, pois dificilmente Israel teria sido preservado e sobrevivido como nação e não fosse essas rigorosas leis sanitárias. Olha só, né, irmãos? Naquela época já se falava de quarentena. Viu que coisa interessante, né? Quando iniciou aí o coronavírus, que foi falado da quarentena, naquela época Jesus já havia, né, essa palavra quarentena, né, com respeito aos leprosos ali, bem interessante, né? Então ele tinha que ficar afastado da sociedade, tinha que andar com a cabeça descoberta para as pessoas verem que realmente era um leproso, né? E tinha que gritar se andasse por alguma rua: imundo, imundo, imundo. Era uma coisa muito triste, irmãos, tá? Naquele tempo para a vida do leproso. Infelizmente, né, muitos, né, daqueles homens, mulheres daquela geração morreram com essa doença miserável daquela época, e por não ter cura, não ter avanços médicos, não ter medicamentos, né, e perderam muitos as suas vidas, mas muitos também alcançaram o milagre da parte de Deus. Glórias a Deus. Agora sim, nós vamos entrar numa parte interessante. Eu falei um pouquinho sobre a doença, né? Que era bem interessante, né? Como é que era o homem, como é que eram as vestes, o que ele tinha que fazer, né? É bem interessante isso aí. Agora, o que revela sobre Jesus? Essa lição nós vamos aprender agora. Vejamos 3 marcas do caráter de Cristo aqui revelado. Primeiro, ele é digno de adoração. Marcos 1,40 diz assim: aproximando-se dele, um leproso, rogando-lhe de joelhos, disse: se quiseres, pode purificar-me. Essa é uma cura precedida de adoração. Um exemplo interessante das diferenças de vocabulário dos 3 evangelhos sinóticos. Quais são os 3 evangelhos sinóticos que eu estou falando aqui? Mateus, Lucas e Marcos, tá, meus irmãos? Embora como o mesmo significado se encontra aqui, Mateus diz que veio um leproso e adorou. Já Marcos diz assim, diferente: rogando-lhe e pondo-se de joelho. Já Lucas diz diferente: prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe. De qualquer um deles, fica evidente o fato
da atitude de adorador do leproso. Ele ainda não havia sido curado, mas já adorava. O texto nos diz que ele adorava a Jesus. O pastor Isaltino Gomes, teólogo, diz algo magnífico: adorarmos a Deus quando as coisas estão boas é muito fácil e maravilhoso, torna-se até uma distração, mas abrirmos os nossos lábios e expressarmos a nossa gratidão para Deus é o louvor perfeito a quem Ele devemos, quando estamos lá no fundo do buraco. É algo para poucos, e dentre esses poucos encontrava-se este homem, glória a Deus, um homem doente sim, com problemas sim, mas um adorador. Glórias a Deus. Que coisa linda, né, meus irmãos? Os irmãos viram que coisa interessante aqui, né? Então, a primeira coisa, a primeira característica que esta lição de hoje nos revela, tá, sobre esse leproso, é que ele reconhece, né, o Senhor Jesus Cristo como Senhor, e ele também, né, adora Jesus. É por isso que ele foi colocado aqui na lição, irmãos. Tem tantas histórias de vários leprosos, né, na Bíblia Sagrada, mas a história desse homem que foi registrada, né, e foi colocada pelo escritor na revista, porque ele teve um ato muito lindo, que foi um ato de adoração, irmãos, né? No livro de Mateus, né, fala que, ou seja, cada livro, para ser mais breve, fala de uma maneira, de uma forma que ele se aproximou de Jesus. Em um dos livros diz que ele se prostrou, no outro diz que ele adorou, e no outro diz que ele clamou, né? Pôs-se de joelho e clamou a Deus, rogou a Deus. Então olha que coisa interessante. Em todos os 3 livros, que é conhecido como evangelhos sinóticos, tá? Nesses 3 evangelhos, mostra que o leproso, ele se prostrou para adorar Jesus antes de receber o milagre. E aqui nós aprendemos, né, que nós temos que adorar a Deus, né, antes de receber o nosso milagre, né? E aqui o escritor fala uma coisa bem interessante que eu quero falar para vocês, para você, meu irmão, que está nos assistindo. Adorar a Deus quando tudo está bem é muito fácil, não é verdade? Fácil demais. Agora, adorar a Deus quando tudo está difícil é complicado, irmãos. Adorar a Deus quando falta emprego, as portas estão fechadas, é complicado. Adorar a Deus quando não tem dinheiro é complicado. Adorar a Deus quando não temos um carro para andar é complicado. Adorar a Deus quando falta comida na mesa é complicado. Adorar a Deus quando estamos enfermos, sem saúde, é complicado. Mas aí que está um ponto muito lindo da parte de Deus para a nossa vida. Que nós temos que adorar a Deus quando as coisas estão difíceis. O leproso chegou e o quê? Se prostrou. E era a doença pior daquela geração. Era a pior doença que tinha, irmãos. Tá? Não tinha cura. Ficava excluído da sociedade. Era uma pessoa mal visto, como amaldiçoado. E aí mesmo assim ele olha Jesus, se prostra, adora, reconhece o senhorio de Jesus e pede misericórdia para Deus. E hoje nós estamos vivendo uma época, eu vou ser bem realista, irmãos, é uma lição de escola dominical. Às vezes as pessoas estão com a vida uma desgraça e ainda assim mesmo não querem adorar Jesus. Às vezes as pessoas estão com a vida destruída e assim mesmo não querem se voltar para Jesus. Às vezes as pessoas estão na beira da morte e assim mesmo não querem reconhecer Deus, Jesus como seu Senhor, né? Querem se dar o capricho de morrer, mas não querem aceitar Jesus, não querem entregar sua vida para Jesus, não querem adorar Jesus, né? A que ponto chegou o coração do homem, né? O coração do ser humano endureceu de uma maneira terrível, irmãos, tá? Mas aquele homem, ele se prostrou e adorou a Deus no momento mais difícil da sua vida, que era a vida de um leproso, tá? E isso nós aprendemos que é algo muito lindo, irmãos, tá?
que nós temos que aprender a adorar a Deus pelo que Ele é, tá? Nós temos que aprender a adorar a Deus, tá? Pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua grandeza. Nós somos simplesmente seres humanos nesta terra, e se a gente não adorar a Deus, irmãos, quem perde é a gente, né? Porque é que nem tem um louvor que diz, né? Se eu cantar, né, Deus continua sendo Deus, mas se eu não cantar, Deus continua sendo Deus. Se eu pregar, Deus continua sendo Deus, mas se eu não pregar, Deus continua sendo Deus. Se eu servir ou adorar a Deus, Deus vai continuar Deus, mas se eu não adorar a Deus e não servir a Ele, Ele continua Deus, irmãos, tá? Então as pessoas não entendem isso, meu Deus do céu. Misericórdia. Eles acham que eles têm que mandar em Deus, eles têm que falar o que deve Deus fazer. Não, tem gente que quer mandar em Deus, tem gente que quer fazer, né, no lugar de Deus as coisas, mas não é assim, irmãos, tá? Aquele leproso reconheceu que ele era um homem que dependia 100% de Deus, tá? Então aqui, os 3 aspectos que nós aprendemos aqui sobre o que revela sobre Jesus é primeiro que ele é digno de toda adoração. O leproso se prostrou e adorou. Segundo, nós aprendemos aqui nesta lição, tá? Que a compaixão de Cristo, versículo de número 41, Jesus disse, profundamente compadecido, estendeu as mãos, Jesus profundamente compadecido, estendeu as mãos e tocou e disse, quero, fica limpo. Olha que coisa linda. Primeiro ele se prostra, o leproso, né? E fala para Jesus uma palavra tão linda, Senhor, se tu queres, me purifica. Ele poderia muito bem dizer, que nem algumas pessoas estúpidas, dizer assim, tu tem que me curar. Agora... É verdade. Eu dou risada porque tem gente assim, irmão. Tu tem que fazer. Eu estou fazendo isso para ti, tem que fazer, né? O Senhor tem que me dar a bênção. O Senhor tem que me dar. Tem gente que quer mandar em Deus, irmãos. Entendeu? Só que não é assim as coisas, né, meus irmãos? Tem que Não é esperar assim. no Senhor. Não é assim as coisas, tá? Então, tipo, a gente tem que entender, tá, que as coisas de Deus não é assim, não é a gente mandar em Deus, tá? Olha a humildade, irmãos, daquele homem, né? Senhor, se tu queres, purifica-me. Isso é muito interessante, irmãos, tá? Ele vê que ele é um homem, é um ser humano que ele dependia de Deus. E quando Jesus viu essa atitude nele de humildade, Jesus, né, teve compaixão dele, né? Jesus teve compaixão dele. Jesus disse o que para ele quando ele disse, eu quero ser limpo. Olha que coisa linda, né? E infelizmente o que falta hoje na vida de muitas pessoas, irmãos, é humildade e submissão. Hoje muitas pessoas não querem ser humildes e não querem se submeter, né, pastor Elias? É uma realidade, estou vendo na nossa geração, né? As pessoas não querem se submeter, as pessoas não querem ser humildes, né? E a humildade, ela é uma das virtudes que nos atrai muitas bênçãos da parte de Deus. A Bíblia chega até a dizer, né, em Tiago, né, que o humilhado será Exaltado. e o exaltado será Humilhado. humilhado. É uma realidade, irmãos. E a submissão, até Cristo teve. Jesus submeteu, né? Jesus submeteu à morte de cruz, né, para nos garantir a salvação e a vida eterna. Então Jesus, vendo a humildade daquele homem, a adoração daquele homem, Jesus disse assim, eu quero, fica limpo. Olha que coisa linda. A parte final diz assim, ó, a igreja existe para isto também, para o sofrimento concreto do mundo, não apenas orando e fazendo campanhas, mas sendo demonstrações vivas de amor e compaixão. E temos feito assim? Uma interrogação. Ou seja, será que nós estamos tendo compaixão das pessoas? Será que nós estamos tendo compaixão, né, das almas? Para ser mais realista na minha pergunta, né? Porque muitas pessoas estão morrendo espiritualmente no mundo, né, irmãos? Muitas pessoas estão sendo destruídas. É bem verdade que algumas pessoas estão no mundo morrendo espiritualmente, mas às vezes se dão ao capricho, posso assim dizer, de não quererem se humilhar, em dizer eu preciso de Deus, eu preciso da igreja, eu preciso da palavra, e elas continuam no erro, na falha, e não querem se submeter à palavra de Deus, né?
pessoas orgulhosas, avarentas, presunçosas, pessoas que não querem, né, reconhecer que são pecadores, né, que são seres humanos que precisam da misericórdia de Deus. Todos nós, irmãos, precisamos da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus para as nossas vidas. E só ganha aqueles que entendem isso. Aqueles que não entendem, infelizmente, vão ficar sofrendo de mal a pior. De mal a pior. Tá, meus irmãos? Então, nós devemos também ter compaixão, tá? Pelas pessoas e amor também pelas pessoas, tá? Porque as pessoas estão aí no mundo, irmãos, perdidas. Muitas. A gente sabe que tem muitos que não querem nada com Deus, mas tem muitas pessoas que estão pedindo a misericórdia de Deus, estão clamando a ajuda de Deus, estão sem forças para vir para a igreja, para servir a Deus. E nós temos que ter compaixão dessas pessoas, né? De chamar elas para conhecer a palavra, para vir para a igreja, né? Mostrar o plano de Deus para a vida dessa pessoa, que Deus pode sim dar uma vida nova para essa pessoa, mudar a sua vida, tá? Como mudou a vida daquele paralítico, daquele leproso, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém, meus irmãos? A terceira característica que nós aprendemos nessa lição é que o puro toca o impuro. Olha que coisa interessante, né? Versículo 41. Jesus profundamente compadeceu-se, estendeu a mão e tocou, e disse: quero, fica limpo. Que coisa linda, hein, irmãos? Olha que coisa linda. Jesus Cristo não precisaria ter tocado as pessoas quando as curava, especialmente os leprosos. Olha que coisa tremenda, irmãos, o mistério aqui dessa lição. Ele poderia curá-lo com uma ordem somente, ou algo assim, mas não fez, porque ninguém tocaria um leproso, e possivelmente aquele homem não era tocado há muito tempo. Paul Brand, médico e cirurgião cristão, falecido em 2003, disse: Jesus as tocou porque eram humanas e porque ele as amava. É muito fácil amar uma multidão impessoal, mas o amor de verdade precisa ser comunicado geralmente de pessoas a pessoa. Quando um homem suplica: se quiseres, bem pode tornar-me limpo, ele jamais imaginou que Jesus faria o que fez, ou seja, tocar nele, tocando para demonstrar sua disposição em curá-lo. Jesus podendo curar usando uma vara, Jesus podia usar uma vara, né, ou qualquer outra coisa, ou coletivamente através de um comando, né, preferiria fazê-lo de modo pessoal e através do toque, mesmo correndo o risco da censura religiosa dos líderes, que não largavam do seu pé, olha só, e que certamente o acusariam de impureza cerimonial. Mas ele é assim, surpreendentemente amoroso. Para Jesus, aquele homem não era um ninguém, uma perturbação, um fardo. Ele era alguém criado à imagem de Deus. E Jesus veio para restaurar esta imagem, dentro e fora, tão desfigurada pela doença. Glórias a Deus. Ou seja, Jesus fez algo, irmãos, que aquela geração jamais aceitaria e entenderia. Porque como o leproso, como eu falei no início da lição, bem falado aqui, era um homem que era amaldiçoado, era uma doença incurável daquela época, era uma doença temida, era uma doença que a pessoa ficava excluída da sociedade, né? O leproso era uma pessoa que era discriminado, posso usar essa palavra, em todos os sentidos da sua vida, né? Quando dizia que uma pessoa era leprosa, o mundo desabava sobre a cabeça daquela pessoa. E imagino eu até, pastor Elias, que até a família daquela pessoa ficava sendo mal vista na sociedade. Sim,
Porque as pessoas olhavam e diziam assim: bah, ele tem lepra, vai saber se alguém da família não tem, entendeu? Então, Jesus ali, quando ele chegou para ele e perguntou se ele queria ser curado, ele disse: sim, eu quero ser curado, né? E Jesus pegou e disse: sim, eu quero te curar também, né? A Bíblia diz que Jesus tocou nele, ou seja, Jesus fez algo que era errado para aquela geração. E olhando para isso aqui, irmãos, a igreja sempre ela anda na contramão do mundo, e às vezes nós temos algumas atitudes que às vezes o mundo não entende, é uma realidade, e às vezes, né, tem atitudes que a igreja realiza e que faz, e que é necessário para provar também para algumas pessoas, né, o amor de Deus. E Jesus, para provar o amor de Deus para a vida daquele homem, Jesus tocou, né, tocou na vida daquele homem, no corpo físico dele, para ele receber a cura. E era algo que deu um rebuliço muito grande, porque os religiosos daquela época disseram: tu não pode tocar, tu não pode chegar perto dele. Na verdade, eles diziam que tu não poderia nem falar com ele. Era errado. E hoje a igreja ela realiza um papel muito lindo, quando nós chamamos as pessoas, né, para vir para a igreja adorar a Deus, servir ao Senhor, né, e diz assim: vem como estás, né? E aí as pessoas às vezes elas generalizam, né, os religiosos, dizendo: ah, na igreja só vai a isso, só vai assim, só vai assado, só vai aos piores da sociedade. Mas não é bem assim. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, né? E quando nós chamamos todos para ouvir a palavra de Deus, nós estamos dizendo como igreja, uma voz profética, pelos gestos, que independente da vida da pessoa, como ela está e o que ela foi, que Jesus pode sim dar uma nova vida para esta pessoa, curar a sua lepra espiritual, que é o pecado, e dar por fim a vida eterna para a glória de Deus. Não é verdade, irmãos? Sim. Mas há um rebuliço grande, né, com os religiosos também da nossa época, quando nós, né, convidamos, né, as pessoas: vem ouvir a palavra, vem assistir um culto, vem adorar a Deus. E às vezes, né, aqueles que querem ser muito santo, muito crente, olha e diz: olha quem está lá na igreja, olha quem tem lá assistir um culto, né? E tem gente que acha que só eles vão ganhar o céu, só que não é assim. As coisas de Deus não é assim. Todo ser humano, entendam bem, estou falando no sentido espiritual, todo ser humano, ele tem uma alma, e esta alma vai prestar conta com Deus. Então, independente da sua vida, tá? Independente, tá? Como é a sua vida lá fora, Deus chama a todos, né? Porque a salvação é universal. Deus chama a todos para a salvação. Independente, né, da sua lepra, do seu pecado, né, daquilo que ele está fazendo, Deus tem a cura para esse pecado, para esta lepra, que é o sangue de Jesus Cristo, que pode purificar de todo o pecado para a glória de Deus. Meus irmãos, estou de olho na hora, né? Tem 20 minutos aqui, né? Eu fico aqui atento. Então Jesus, ele teve compaixão daquele leproso. Jesus tocou nele, mesmo sendo impuro, né? Jesus não tinha aquele homem como um fardo, como uma perturbação. Ele era alguém criado à imagem de Deus. Por quê? Porque ele era ser humano, tá? E Jesus veio para restaurar esta imagem dentro e fora da gente. E você sabe que o pecado, irmãos, que eu falei que é o sentido desta lição, o pecado, ele desfigura a nossa imagem, a imagem do ser humano, né? Você pode ver, por exemplo, uma pessoa que vive nas drogas, que está aprofundada nas drogas, ela, quando ela usa demais as drogas, ela fica desfigurada, muda o rosto, às vezes a vestimenta anda rasgada pelas ruas, né? O João Paulo Visor, que já conhece a vida aí, essa história, ele sabe como é que é, destrói. Uma pessoa alcoólatra, né? Meu Deus do céu, caído pela rua, desfigurado,
maltrapilho, cabeça, né, suja, às vezes o cabelo, né, não toma banho, anda sujo pelas ruas, rasgado, fedido. É ou não é verdade? Ou seja, o pecado, ele desfigura o corpo físico do ser humano. Então, a lepra aqui, trazendo para o sentido espiritual que nós estamos no final da lição, na verdade, ela prefigura o pecado hoje em dia. É uma prefiguração, é uma simbologia do pecado. E a lepra, quando ela chegava na vida de um ser humano, naquela época, o que ela fazia? Ela ia comendo, ela ia deteriorando o corpo do ser humano. Se começava a lepra na mão, você pode olhar os filmes ali, né, antigos, né, mostra, né, é bem interessante ali, mostra parecido ali como é que era. A pessoa ia perdendo os dedos, ia perdendo a mão, depois já perdia um braço, depois perdia uma perna, depois perdia outro membro do corpo, e quando vê, a pessoa morria, não resistia, né? O pecado da mesma forma, tá? Às vezes fisicamente você não vai perdendo uma perna, um braço, uma mão, mas você vai perdendo a tua vida completamente, e também a tua vida espiritual totalmente vai sendo destruída, ao ponto de você morrer completamente espiritual. A lepra fazia o homem morrer completamente fisicamente, e já o pecado faz o homem morrer completamente espiritual. Às vezes você pode olhar uma pessoa bem bonita, bem ajeitada, bem arrumada, mas se aquela pessoa está em constante vida de pecado, por dentro ela está sendo destruída, né? Destruída, né? Amarguras, tanta coisa na vida da pessoa, depressão, né? Pessoa às vezes quer se suicidar, quer tirar a sua vida, Não dá mais nada certo. não dá, a pessoa vai sendo destruída por dentro, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A vida espiritual, tá? A vida espiritual, né? A cura espiritual, ela é mais importante do que a cura física. Eu queria falar isso aqui para vocês. Eu estava até preparando uma mensagem esses dias atrás. A cura do corpo e a cura da alma, qual a mais importante? A cura espiritual é a mais importante de todos. Porque, por exemplo, nós conhecemos várias pessoas, principalmente cristãos, que eles morreram com uma enfermidade, mas espiritualmente eles estavam bem com Deus. Glória. E lá no céu, a Bíblia diz que eles vão ter um corpo novo. Glória a Deus. Esse corpo aqui não vai precisar, né? Tem uns gordinhos, baixinhos, magrinhos, cabeçudinhos. Esse corpo, E cada um tem de um jeito, né? E Jesus, ele não olha para esse corpo. Você sabia que Jesus não olha para o teu corpo físico? Quem sabia disso aí? Não olha. Tem uns baixinhos, tem uns mais altos, meu Jonas aí, ó, quase 2 metros de altura. Será que ele vai? Na verdade, né? Tem uns moreninhos, uns mais branquinhos, mas Jesus não olha para o nosso corpo físico. Você sabia disso? Por quê? Porque a Bíblia fala, tá, no livro de Hebreus, que a morte, né, o nosso corpo físico, para ser melhor dizendo, lá em Gênesis também fala. Em Gênesis fala que o nosso corpo, depois da morte, ele vai para onde? Ele volta? O pó da terra, irmãos. Do pó ele veio, do pó ele volta. Do pó ele volta, do pó ele veio, do pó ele volta. Ou seja, esse corpo físico, é triste isso, né? É doído, né? Falar, mas tem que falar. Esse corpo físico, às vezes a pessoa se ajeita, se arruma, se perfuma, isso aí vai voltar para a terra. Tem que cuidar, não dá para deixar também ficar. Não sei tomar banho também. Não dá, né, Lucas? Então o que acontece? A gente está dando uma risada aqui, tem uns alunos aqui que é uma benção, irmão. Então, o que acontece? Tem que cuidar do corpo físico, mas depois, estou falando no sentido espiritual, depois que nós partimos desta vida, esse corpo aqui, ele vai para a terra, e a terra vai comer ele, né? Os ossos, né? Vai tudo sumir, a terra vai destruir completamente, mas o que está dentro de nós é isso que chama a atenção de Deus. Glória a Deus, é verdade. Tá? E o reflexo do que está dentro de nós, que é a nossa alma, quando ela está longe de Deus, é o que nós fazemos e vivemos aqui nesse mundo. Então nós temos que ter cuidado, tá, com o nosso corpo físico, sim, tratar sim, andar bem arrumado, sim, andar bem, né, cheiroso, sim, mas temos que cuidar muito mais do nosso corpo, da nossa vida, melhor dizendo, espiritual, da nossa alma. Nossa alma. E tem muitas pessoas que estão com a lepra, chamado pecado, na alma, contaminados pelo pecado,
né? E às vezes estão bonitos por fora, mas feios por dentro. É isso que eu queria chegar. Então, às vezes, as pessoas, né? As pessoas às vezes chegaram até a perguntar. Uma vez me perguntaram, mas pastor Nilton, por que o crente, a pessoa diz que é crente, que serve a Deus, e ele era crente e morreu enfermo? Já tem umas pessoas que me perguntaram isso. Eu digo, meu irmão, se ele morreu enfermo, primeiro, tá, foi vontade de Deus, Deus não quis curar. E segundo, que o mais importante para Deus, eu respondi, não é o corpo físico, é a alma. É ou não é verdade? Tá? Então, isso aí é uma pergunta, uma resposta que vocês podem dar para qualquer pessoa, que às vezes as pessoas não entendem, principalmente o ímpio. O ímpio diz assim, mas como é que pode? A pessoa diz que é crente e morreu enfermo, morreu com câncer, né? Morreu com uma lepra, morreu com esse leproso que ele foi curado, beleza. Mas teve muitas pessoas de Deus que morreram enfermas, mas eles estavam bem com Deus. Glória a Deus. Porque tudo que acontece, meu irmão, meu querido, é permissão de Deus, tá? Então Deus permite, Deus conhece a nossa história, o nosso começo e o nosso fim. Então Deus sabe, né, de tudo, mas o mais importante que tem que estar preparado com Deus é a nossa alma. Porque esta alma sim, ela não vai estar enferma lá na presença de Deus, e lá no céu nós não vamos ter mais um corpo de carne, nem de sangue, nem de ossos, mas é um corpo espiritual, um corpo glorificado, que estará para sempre com o nosso Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então as pessoas às vezes não entendem, né? Corpo sarado. É, mas não é um sarado aí que... Não, sarado não. Bem bonitinho, né? Não, né? Sentido. É um glorificado, né? Livre, corpo e alma. O Lucas é uma bênção. Esse aluno eu não posso deixar ele de fora da escola dominical. Ensinamentos, tá? Ensinamentos, já estamos terminando, tá, irmãos? Falta 15 minutos. Tá tão bom, pastor. Ensinamentos, tá? Que nós aprendemos aqui nesta lição. Primeiro, o cumprimento da lei. Marcos 1,44. Quem pode ler para mim? Marcos 1,44. Está na lição, irmãos. Só olha na lição aí, ó. Lê para mim aí. Ele disse, olha, Ó. não digas nada a ninguém, mas vá, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Oh, glória. Maravilha. a Deus, é verdade. A parte de baixo ali, do mesmo ponto, diz assim, ó. Com isto, Jesus não somente cumpria os detalhes da lei, como também protegia o homem curado contra maiores discriminações. Jesus não atropela aquilo que sabia ser aceitável e bíblico. Além disso, a sua palavra, para que ele sirva de testemunho, quando Jesus disse, evidencia o fato da necessidade de redenção por parte das autoridades, de que Jesus não era somente quem dizia ser, mas também possibilitava uma clara aceitação de sua messianidade, visto que nunca aquilo havia acontecido. Amém, irmãos? Amém. Jesus era muito sábio, tá? Assim, ó, a gente ser mais bem claro, objetivo. Jesus era muito sábio. Ele era 100% Deus, Jesus, e 100% homem, tá? Ele era 100% Deus, 100% homem. E Jesus, como 100% homem, ele tinha as fragilidades e fraquezas, né, entre aspas, não todas, que os homens tinham. Por exemplo, Jesus sentia como homem cansaço, Jesus como homem sentia sede, Jesus como homem sentia vontade de dormir, Jesus como homem sentia fome, Jesus como homem, né, gostava, né, de aproveitar as coisas boas desta vida, tá? Como homem. Como Deus, Jesus, ele conhecia, tá, completamente o mundo espiritual, tá? Então Jesus sabia, ao ponto que eu quero chegar, as intenções das pessoas que estavam tudo em volta dele como 100% Deus, tá? Então quando ele começava a pregar, ensinar a palavra de Deus, ele já sabia a intenção do fariseu. Já, irmão, entendeu? Eles queriam uma coisinha para acusar ele, para dizer assim, vamos ter que acusar esse homem de algum jeito. Eles queriam uma maneirazinha para prejudicar as pessoas. Mas Jesus, ele disse para o homem o quê? Ao cumprimento da lei, né? E disse, olha, não digas nada a ninguém, mas manda, vai e mostra-te ao sacerdote.
e oferece a tua culpa, a tua purificação. Ou seja, ele mandou oferecer um sacrifício ao sacerdote pelo milagre que tinha recebido, entendeu? Ou seja, Jesus sabia que ele fazendo isto, para ser mais claro para vocês, ele fazendo isto, ele oferecendo um sacrifício, se apresentando ao sacerdote, tá? E oferecendo pela purificação dele o sacrifício, Jesus sabia que ele ia cativar o coração dos homens ali, né? E eles não iam se levantar contra ele, entendeu? Ia discriminar ele e querer prejudicar mais a vida daquele homem que era leproso. Então Jesus, ele já usou uma estratégia, ele já pensava lá na frente, melhor dizendo. Ele diz, ó, antes que aconteça alguma coisa, eu vou mandar ele fazer já uma coisa aqui. Eu vou mandar ele se apresentar para o sacerdote, mandar ele ir até os anciãos, apresentar um sacrifício, que recebeu o milagre, mandar eles fazerem, né, era costume dos sacerdotes daquela época, mandar ele passar pela comitiva de sacerdote, né, para ele passar por um processo de purificação, para ver se realmente foi curado. E o homem fez tudo aquilo que Jesus mandou, e eles realmente viram, né, não tiveram que fazer, que realmente ele tinha sido curado. Glória a Deus. Né? Então Jesus fez aquilo para calar a boca, irmãos, dos religiosos daquela época. Ou seja, Jesus nos ensina, irmãos, tá? Aqui também, que nós temos também que nos submeter a leis, as leis, né, do mundo, as autoridades, né? Então, existe, né, se a lei pede só 30 pessoas dentro de uma igreja, 30 pessoas, né? Se a lei pede, né, temos que obedecer às autoridades, né? Tudo que é para o bem social, a gente temos que obedecer. Então Jesus, ele ensina, né, a obediência à lei, né, para que o nome do Senhor seja glorificado e também não sirva de escândalo, né? Glórias ao nome do Senhor. Então, ele cumpriu a lei e tudo ocorreu bem para a glória de Deus, né? Segundo, tem que pular rápido aqui, a súplica do leproso, Marcos 1,40, leia aí, irmã Mari, pode tirar a máscara se quiser ler, Marcos 1,40, depois a irmã coloca de volta. Aproximando-se dele um leproso, rosgando-lhe de joelhos, se quiserem, podes purificar-me. Viu, irmãos? Então a súplica dele foi para ser curado, tá? É o segundo ensinamento que nós aprendemos aqui. O primeiro ensinamento que nós aprendemos desta lição é que Jesus cumpriu toda a lei para curar aquele homem, tá? Jesus cumpriu tudo, tá? Ele não deixou brecha, melhor que assim dizendo. Segundo, nós aprendemos que ele suplicou, né, o milagre e Jesus respondeu. O homem leproso aproximou-se de Jesus, né? O suficiente para prostrar-se e ser ouvido, tá? É absolutamente certo que ele ouvira o suficiente acerca de Jesus para saber que ele poderia curá-lo. Ele estava completamente convencido do poder de Jesus para ordenar que a lepra fosse curada. O que ele não sabia ou não tinha certeza era se Jesus iria querer fazer isso. Em Marcos 9, 14 a 27, temos o episódio de um pai que vai até Jesus querendo a libertação de seu filho, mas ali a dúvida era se Jesus podia. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 22. Aqui a dúvida era se Jesus queria, né? Então há uma diferença, né, ali das duas histórias, né? Primeiro daquele homem lá, né, com seu filho que estava, né, enfermo, ele perguntou se Jesus podia, e aqui já o leproso perguntou se Jesus queria, né? Aqui a dúvida era se Jesus queria, mas os evangelhos deixam claro que Jesus não somente pode, como também quer. Glória a Deus. A oração desse homem é cheia de sentimentos. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Como bem diz o comentário Belcom, o leproso tinha mais fé no poder de Jesus do que a vontade dele. Ainda hoje há muita gente assim, que conhece o poder de Deus, mas não no seu coração. Mas não seu coração. Como temos comparecido diante de Jesus com súplicas, com exigências do tipo, eu determino, lembra que eu falei?
Quer mandar em Jesus. Temos que ter uma maneira para se chegar diante de Deus, irmãos. É uma realidade, ó. Nós estamos vendo uma época bem complicada, irmãos, tá? No meio evangélico, nós estamos vendo uma época bem complicada, no meio das igrejas, tá tendo muito fiasco, tá? As pessoas às vezes querem mandar em Deus, tá? Às vezes a gente vê alguns vídeos das redes sociais, tá? As pessoas querem mandar em Deus, né? Quer dizer, não, Deus tem que fazer. Não, Deus tem que curar. Não, Deus tem que te dar a bênção agora. Irmãos, Se não dá benção agora, eu não vou mais na igreja. irmãos, Deus é Deus. Mas eu não. Não é nós que tem que mandar em Deus, irmãos. É Deus que manda em nós. Nós temos que pedir, né, com simplicidade, com humildade, dizer, Deus, tu pode curar. Deus, tu pode fazer. Tem misericórdia, né? Podemos sim, né, dizer, em nome de Jesus, né, eu profetizo um milagre, uma bênção, uma cura, né, sobre a tua vida. Tá? É diferente, né? Nós estamos usando o nome de Jesus como um ato de fé, para profetizar uma bênção sobre a vida da pessoa, no meio de um culto, na igreja, numa live. Mas nós temos visto aí nas redes sociais, hein, misericórdia. Não, Deus vai ter que fazer. Se Deus não fazer, eu vou largar esse crente. Aí Deus não faz, aí o cara fica envergonhado, aí vai ter que largar esse crente mesmo. Então tem que ter cuidado, irmãos, as coisas que a gente faz. Então a gente está vendo muito fiasco em volta aí, que é uma realidade. A gente está numa escola dominical, eu tenho que falar essa realidade. E temos que ter cuidado, porque depois as pessoas vão se precipitar, né? Dar ordem para Deus fazer uma coisa, Deus não faz, aí tu vai passar vergonha. E aí vai passar vergonha. Então, a última coisa que aprendemos, né? O pedido de silêncio. Quem pode ler aí Marcos 43, capítulo 1, 43 e 44? Está na lição, irmão, só ler ali. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Oh, Glória a Deus, viu? Aleluia, Jesus. Então esses são os 3 ensinamentos que nós aprendemos nesta lição. Primeiro, a súplica, ele suplicou, pediu a misericórdia de Deus. Segundo, pedido, primeiro, o cumprimento da lei. Segundo, a súplica. O terceiro, o pedido de silêncio. Jesus já havia anteriormente proibido os endemoniados de lhes darem notoriedade. Lucas capítulo 4, 35, 41. Agora, de modo semelhante, ordena ao leproso que guarde silêncio sobre ele. Ao todo, as escrituras registram 6 ocasiões às quais ele pediu que os seus milagres não fossem propagados. Segundo L. Morris, provavelmente Jesus queria evitar um tipo de popularidade que confundiria a sua vocação divina com a ideia popular de um Messias político, conquistador, militar. Havia ainda um grupo de judeus ultranacionalistas que, por certo, tentariam usar e apoiar essas questões, visando a outros fins. Mas também precisamos considerar o fato da simplicidade e completar a ausência de vaidade do coração de Jesus. Ele nunca quis ser uma celebridade. Jesus não era alimentado por esse desejo moderno e corrupto que invade o coração da nossa sociedade, de sociedade medíocre, não é isso? Medíocre, que se torna famoso e disputado pela aclamação popular. Muita gente hoje vende a alma, se preciso for, para ter seus tais 15 minutos de fama. Jesus não era fascinado por isso. Com essa atitude, ele está ensinando que o bem deve ser feito sem ostentação e sem desejo de ouvir trombetas nos exaltando. Que fique a lição. Glórias a Deus. Quando Jesus fez isso aqui, irmãos, ele pediu silêncio para aquele leproso. Eu tenho que explicar uns detalhes aqui, já acabou a nossa lição, graças a Deus. Jesus pediu silêncio para aquele leproso porque os religiosos daquela época, o auge de Jesus estava tão grande, porque era muito milagre, né? Era muito milagre, né, irmão Paulo, isso que Jesus fazia, né? Então, cada milagre que Jesus fazia, ou seja, Jesus curava o cego, explodia, irmãos, a notícia. Jesus levantava um paralítico, explodia a notícia.
nas cidades vizinhas, tudo, via multidão de pessoas. Então aqui Jesus curou esse homem e disse, ó, fica em silêncio, não fala nada. Jesus Só te apresenta. Lázaro saiu da- Te apresenta aos sacerdotes, aos anciãos. E fica em silêncio. Por quê? Porque Jesus estava querendo mostrar que ele não precisava de exaltação, de popularidade, né? De egoísmo, né? Não, ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia para que ele veio, né? Que ele veio foi para salvar os pecadores, para perdoar os pecados, morrer pelos nossos pecados. Ele sabia o objetivo dele, tá? Mas trazendo para os nossos dias, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas, muitos homens, muitas pessoas, líderes, pregadores, pastores, eles às vezes fazem algumas coisas, né, e querem se vangloriar, né, querem se exaltar, né, principalmente com a questão de milagres, irmãos. Nós estamos vendo uma geração em que tem pregadores que fazem às vezes, ora, né, por um paralítico, né, por um enfermo, alguém, né, e o milagre acontece, e essas pessoas às vezes, né, eles não dão um testemunho de uma maneira correta, mas às vezes a gente vê que eles querem se mostrar, se vangloriar, tá? Jesus, tá? Ele não proíbe que a gente venha dar um testemunho, né? Mas que nós possamos, né, testemunhar para a glória do nome do Senhor, não para vanglória, né? E a gente, às vezes, o pecado é isso. O pecado, né, que Jesus não quer que venha acontecer nessa geração, é que as pessoas venham fazer as coisas como que se elas fizessem, não Deus, né? Mas na verdade quem faz é Deus, né? Lembra do paralítico lá quando foi curado na porta famosa do templo? Quando Pedro e João foram interrogados pelos sacerdotes daquela época, Anás e Caifás, o que eles disseram? Eles disseram, olha, Anás e Caifás, vocês nos interrogam com respeito à cura desse paralítico, mas eu quero dizer para vocês que quem curou esse paralítico não foi nós, mas foi o Cristo que nós pregamos, glórias a Deus. E é esse a qual vocês interrogam e querem nos prender. Ou seja, sempre eles direcionaram a glória para Deus, a honra para Deus, a exaltação para Deus. E o pecado está no ser humano quando ele quer a glória para si, a honra para si, tá? Mas eu quero também deixar bem claro uma coisa: isto não nos proíbe, a palavra de Deus, de a gente receber uma bênção da parte de Deus e dar o testemunho. Temos que dar o testemunho, tá? Receber uma bênção, receber um milagre, testemunhe aquilo que você recebeu para servir de edificação para muitas pessoas. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que o nome do Senhor seja glorificado. Glórias a Deus. Nós chegamos ao horário, né, 10h30, e agora vamos encerrar nossa lição. Eu ia chamar o pastor Elias para orar, mas aqui está baixa a câmera. Eu já vou fazer esta oração. Quero agradecer a presença do pastor Elias, nosso pastor presidente aqui da Assembleia de Deus, Ministério Belém, nós sempre que está conosco. Mas já tem aqui as lições já preparadas já para ele dar aqui já. E ele vai estar com a gente também ministrando a palavra de Deus, que vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá? Compartilhe esta live depois do final, tá? E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus para outras pessoas. Eu quero convidar todos os irmãos a lerem bem forte para terminar. A aplicação pessoal está em vermelho ali na lição. Em vermelho na lição. Aplicação pessoal, nós lemos todo o final. Vamos lá? Vamos conferir até 3, vamos ler todo mundo junto. Cadê? Todo mundo já está ali? Aplicação da lição? Então vamos lá. 1, 2, 3. A vida desse homem serviu de um poderoso testemunho. Ele soube se aproximar de Jesus, não como alguém exigente e cheio de direitos, mas suplicando e adorando. Amém? Então esse é o maior segredo: chegar bem diante de Jesus, adorando, glorificando e reconhecendo Ele como Deus das nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, tá? Um bom final de semana. Hoje à noite, às 18 horas, temos o nosso grande abençoado culto, né, pastor Elias? Hoje nós temos um pastor pregando de fora, tá? Pastor Fabiano Moraes? Não, é o outro, né? Mas é Fabiano também o nome, o pastor Fabiano falou antes de Votiporã. É um pastor, vai estar um pastor hoje pregando de fora, tá? Hoje na nossa igreja, eu quero te convidar a participar das lives, os irmãos que não vêm.
É às 18 horas o nosso culto, foi mudado aqui pelo pastor Elias, tá? Então você fique atento aí na nossa página da igreja e participe, tá? E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar. Maravilhoso, eterno Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento que nós participamos da escola bíblica dominical. Aprendemos mais um pouquinho da tua palavra, Deus. Eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos que assistiram pela live, que aprenderam a tua palavra também. Abençoa os que estão aqui presentes e assim nos dá um resto de dia, Deus, abençoado, um final de semana abençoado, e assim, Senhor, nos dá um almoço abençoado, e que as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida, não só hoje, mas eternamente, e todos digam amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a união e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, tem batatinha.